Nesta edição, a entrevista é com Gilberto Maringoni e a reportagem da semana é sobre o Prêmio Personalidade 2016. Assista agora a sessão No Ponto. Estamos chegando ao final de 2016, que foi um ano de muito trabalho e luta, com vários desafios a serem superados. Contudo, se houve dificuldades, houve também muita vontade e disposição para enfrentá-las. E é nessa perspectiva que esperamos o próximo ano. O Brasil precisa retomar o rumo do crescimento, superar a crise econômica e reduzir o desemprego, que já atinge um contingente enorme de trabalhadores. No próximo ano, os sindicatos de engenheiros no estado de São Paulo, o nosso CESP, juntamente com a Federação Nacional dos Engenheiros, a nossa FNE, e o Movimento Engenharia Unida, estará pronto a dar a sua contribuição para que transformemos este cenário. Vamos todos juntos trabalhar por um objetivo que é de toda a sociedade, construir um Brasil justo, soberano e desenvolvido. Boas festas, um ótimo ano de 2017 a vocês e que nós todos façamos desse ano de 2017 o ano da nossa vida. Prezadíssimo telespectador, está no ar mais uma edição do Jornal do Engenheiro na TV. Estamos na entrevista recebendo uma pessoa muito especial para todo o sindicato dos engenheiros no estado de São Paulo, porque ele é o criador, por exemplo, desse logotipo aqui que está atrás no cenário. Ele também foi quem criou todo o projeto gráfico do Jornal do Engenheiro versão impressa, que é o grande pai deste projeto televisivo. Somos derivados da mídia impressa do sindicato. E ele também publica, a cada edição, as suas tiras, sempre reflexivas, sempre espirituosas, sempre muito informativas. Estou falando de Gilberto Maringoni. É um prazer recebê-lo aqui, Maringoni. Prazer, Fábio. Obrigado pelo convite. Muito bom recebê-lo aqui, porque é um amigo da casa e da causa dos engenheiros. Mas o Maringoni não veio falar de projeto gráfico, não veio falar dos quadrinhos dele, não veio falar de outro assunto, porque ele é professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, e a gente veio falar de um fenômeno internacional, mas que afeta o Brasil, que é o fenômeno Donald Trump. E, primeiramente, Maringoni, para as pessoas conceituadas, Donald Trump é republicano. E o partido antagônico dos republicanos nos Estados Unidos é o Partido Democrata. O que a gente poderia dizer de principais características entre esses partidos? Tem muita diferença? Não tem? Só para a gente conceituar o campo, para depois a gente partir para o personagem Donald Trump. Olha, o Partido Republicano e o Partido Democrata são os dois principais partidos americanos. A gente sempre acha que só existem dois. Não, tem mais de 120 partidos nos Estados Unidos. As pessoas acham que o Brasil tem muito partido porque não foram para lá. A diferença é que lá os pequenos partidos, eles não têm dinheiro, não têm condições de fazer uma eleição nacional. Então o sujeito às vezes sai candidato a presidente da República por 6 estados, por 7 estados, não tem chance nenhuma, mas ele vai construindo o nome, vai se colocando na cena política. E no cenário nacional ele é conhecido como independente. Como independente. Perfeito. Não, você tem os independentes também, mas geralmente você tem pequenos partidos. Perfeito. E aí esses pequenos partidos nunca chegam à final, não são chamados para os debates. Por quê? Porque lá o dinheiro é que manda na eleição, como aqui também. E o Partido Democrata e Republicano eram um partido só até a Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana, que foi de 1860 a 64. Só existia o Partido Republicano. Aí ele se divide entre democratas e republicanos e eles têm algumas nuances. Eles são partidos muito próximos em algumas coisas, e em outras eles são têm ideários um pouco diferentes, embora não de uma maneira radical. Não é uma coisa assim como um partido de esquerda e um partido de direita. Não, isso não acontece. Mas geralmente o Partido Democrata é um pouquinho mais à esquerda do que os republicanos. Muito pouca coisa. Os republicanos abrigam da direita à extrema direita. Ou seja, da direita, que a gente pode chamar aí
É que a gente teve candidatos, presidentes de direita muito extremada, que foi o Bush, que é o Trump agora, mas ele vai de uma direita próxima do centro até a extrema-direita, que é aquele pessoal do Tea Party, que é da Sarah Palin, que foi governadora do Alasca, que aí é um fundamentalismo nacionalista muito forte. E você tem, nos democratas, você vai do centro-direita também um pouco, que é a Hillary Clinton, que é o Clinton, até o Obama, que é um centro, um pouco mais centro, ele não chega a ser, não é um partido de esquerda. As nuances, você tem assim, uma preocupação um pouco mais social, talvez, nos democratas. Que o Estado tem que investir mais. Mas isso também varia muito, porque a Hillary Clinton não era isso. A Hillary Clinton era candidata de Wall Street. Os dois candidatos são candidatos, sempre foram muito ligados ao mercado financeiro, porque senão você não consegue ter patrocínio e peso para a sua campanha. A política externa americana, ela tem um grande grau de autonomia em relação ao ocupante da Casa Branca. Ela já é uma política de Estado. Mas, em geral, o que se fala é que os democratas são mais intervencionistas do que os republicanos. Ou seja, os democratas que foram para a invasão dos Balcãs, ali a guerra de Kosovo, a intervenção no Vietnã foi durante o governo Kennedy, ela foi mais profunda ali. Agora, ao mesmo tempo, foi no governo Bush filho, que as invasões do Iraque, do Afeganistão e da Líbia, se aconteceram, da Líbia foi mais, mas do Iraque e do Afeganistão, se deram num governo republicano. Então as nuances são muito pequenas. Donald Trump, ele tem um estilo próprio, né? É um sujeito que veio do mercado mesmo, é um empresário e assume a maior nação do mundo, economicamente falando. Gilberto, o que isso significa? Quais os impactos imediatos que a gente pode imaginar da presença dele num posto tão poderoso? Olha, o fenômeno Trump, eu quero tentar resumir, mas para a gente entender o fenômeno Trump, a gente tem que olhar para o que está acontecendo no mundo depois da crise de 2008. Perfeito. A crise de 2008 evidenciou um tipo de desenvolvimento mundial em que a Ásia, a China em especial, mas a Ásia no geral, porque foi Singapura, o Vietnã e tal, tiveram o poder de atrair investimentos dos países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos por conta dos seus custos de produção muito baratos. Então, nesses últimos 15, 20 anos, a Microsoft foi para a China, grandes empresas, Nike e tal, foram para Singapura, foram para Bangladesh e tal, porque os custos de mão de obra, de energia, de impostos, de uma série de outros, da própria estrutura física da fábrica, é muito mais barato que nos Estados Unidos ou na Europa. Então, Pirelli foi para lá, Firestone foi para lá, grandes empresas foram para a Ásia. E isso fez com que o investimento para o empresário americano fosse muito bom, porque ele baixou os custos, ele importa dos Estados Unidos, ou importa da Europa o produto dele feito na empresa. Por exemplo, a Fiat, as maiores unidades da Fiat não estão na Itália, e cogita-se até fechar as unidades da Fiat na Itália. Elas estão no mundo onde os custos são mais baratos. Bom, isso acarretou na Europa e nos Estados Unidos uma perda de postos de trabalho, uma perda de dinamismo econômico. Você vai a Detroit, ou aquele cinturão da Ferrugem, que são as empresas de bens de consumo duráveis, de eletrodomésticos e tal, estão em cidades quase fantasmas. Agora, o problema é que você tem um trabalhador qualificado americano que tinha emprego há 20, 30 anos atrás e hoje não tem mais. O empresário, o operário metalúrgico automobilístico nos Estados Unidos está em via de desaparição. A General Motors quebrou nos Estados Unidos na crise de 2008. O que está acontecendo nesse país? Eles estão dizendo o seguinte, essa direita extremada diz o seguinte, olha, a globalização tirou o seu emprego. Agora, não é só a globalização que tirou o seu emprego. Tem muito emprego aí, só que quem vem para cá tomar o seu emprego é o mexicano, é o haitiano, é o marroquino, é o romeno, é o sujeito do leste europeu. E isso criou um nacionalismo reacionário, conservador, que gerou na Inglaterra, por exemplo, o Brexit, a saída da União Europeia, que gera na França a ascensão da Frente Nacional da Marine Le Pen, que está gerando o crescimento de partidos de direita na Europa. Nos Estados Unidos, esse fenômeno é encarnado pelo Trump.
Se a gente pegar a campanha dele, foi toda essa: eu vou trazer o seu emprego de volta, eu vou construir um muro no México para latino-americano não entrar mais aqui para tirar o nosso emprego, para emporcalhar a nossa cidade, para cometer crime. Então ela é, ao mesmo tempo, nacionalista, xenófoba, racista, excludente. Então ele não é... Ele, dentro do Partido Republicano, quando a gente acompanhava a campanha, ele também era um outsider. Ele tirou de cena os tradicionais líderes republicanos, Marco Rubio, que são de direita. A própria Sarah Palin se colocou contra. E ele aparece como aquele bufão, como falastrão. Mas ele conseguiu eco nessa população, diga-se a passagem, branca, empobrecida, que pode ser que votasse nos democratas em outra situação, mas está contra a globalização. Esse é o fenômeno Trump, muito mais do que aquele cabelo laranja, aquela mulher, as bravatas, a mulher dele que é linda, não sei o que, não. É um fenômeno social forte, que vem de baixo. Uhum. Você falou do Trump outsider, quer dizer que a Hillary também perdeu, né? Porque não foi só o Trump que ganhou, né? A Hillary perdeu, porque ela era mais ligada a esse sistema. O Trump fez lá a campanha que o João Dória fez em São Paulo, guardadas as proporções. Não sou político. Não sou político, eu sou um empresário de sucesso. Se eu tenho sucesso no mundo dos negócios, eu vou ter sucesso para melhorar a sua vida. Essa é a base do discurso. Bom, no próximo bloco a gente continua esse bate-papo e eu quero saber das consequências, na sua opinião, dessa eleição do Donald Trump no Brasil, tá bom? A gente volta daqui a pouquinho. O Jornal do Engenheiro na TV apenas começou. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro na TV, debatendo o fenômeno Donald Trump. Tivemos aí um primeiro bloco elucidativo sob o ponto de vista de Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Gilberto, tem um condimento nas regras eleitorais americanas que eu não sei se foi decisivo ou não. Você vai nos explicar. Lá, o voto é facultativo. É possível que também uma derrota seja porque os eleitores estão desanimados, já perdeu mesmo. Isso é um fiel da balança? Ou seja, faltar militância, faltar força do candidato, por exemplo, a Hillary, que foi derrotada, de levar a gente ao voto, isso pode mudar? Sim, claro, isso pode mudar, até porque a eleição foi apertada. A Hillary ganhou a eleição popular, mas ela perdeu na escolha dos delegados. A legislação eleitoral americana, como a gente sabe, ela varia de estado para estado. Eles levam muito a sério essa questão da federação. Então você tem estados nos Estados Unidos que tem pena de morte, tem outros em que a penalidade não existe. Você tem legislações que são muito autônomas. E isso aconteceu no processo de formação do Estado americano. Não é à toa que os Estados Unidos chamam Estados Unidos. Eles são estados independentes que se unificaram num país. Para que essa unificação valesse ao longo do século XIX, eles tiveram que dar uma autonomia tremenda, porque aquilo começou como 13 colônias. Foram incorporando pedaços do México, outros estados, e chega em 1860, você tem um país dividido em dois: o sul agrário, latifundiário, com uma economia atrasada, escravocrata, e o norte industrializado. A junção se fez com uma guerra. Num país que tinha menos de 40 milhões de habitantes, você teve 900 mil mortos. Um governo Lincoln. Essa junção, para que ela acontecesse, uma série de flexibilizações nessa unidade foram feitas. E entre elas, na legislação eleitoral. Cada estado, tem estado que você vota com cédula, tem estado com urna eletrônica, tem estado que o voto de um condado vale mais, é a soma dos votos dos eleitores que vai formar o voto de vários condados, ou seja, de vários municípios, numa votação geral. Nessa situação,
é que o voto que você fala, chamar o eleitor, é decisivo. Até porque quem vota nos Estados Unidos acaba sendo menos de 50% da população. E em relação às consequências de um governo Trump, com a visão que a gente pode pescar da atitude dele, quando a gente grava essa entrevista ele ainda não tomou posse, quais as consequências para o Brasil que a gente pode já de antemão falar? Olha, a gente tem um desenho do governo Trump, a gente sabe que ele é um homem de extrema direita. A gente começa a ter um desenho pelo secretariado, que é o ministério que ele está escolhendo. Então, o secretariado, acho que o personagem mais evidente é o secretário da Defesa, que é o general James Mattis, que é conhecido como cachorro louco. Então, se você coloca um cara que já chama cachorro louco, você fala, pô... Na defesa, na defesa, né? Não é no ataque, que não existe secretariado do ataque. Mas todo o secretariado, por exemplo, o homem escolhido para a saúde, que é o Tom Price, é um médico que é contra o Obamacare. A secretária de Educação é contra a educação pública. O secretário de Estado, que é o Rex Tillerson, que ele é conhecido como T-Rex, que é a abreviatura de Tiranossauro Rex, ele é a favor do muro contra a imigração. E o que ele desenha como política externa, que a gente não sabe se isso vai se concretizar? É uma política externa de tentar atrair de volta as empresas americanas, coisa muito difícil, porque isso não vai se fazer pela voz do presidente, vai mandar o Microsoft volta com a fábrica. A não ser que você tenha condições de menores custos internos. Como a automação das empresas está entrando em um novo estágio, a robótica está entrando, você cada vez precisa de menos trabalhadores. A automação está tomando conta, está acelerando muito. O número de trabalhador por fábrica está caindo muito porque ela está ficando mais sofisticada. Pode ser que você traga as fábricas ultramodernas sem trabalhador. Traga a fábrica, mas não traga emprego. O que também, vamos dizer, será que vai gerar progresso? Pois é, porque você vai no mercado consumidor continua restrito, você continua com desemprego muito alto. O que ele está dizendo é que vai cortar todas as negociações de acordos externos de livre comércio. Então, o primeiro é o NAFTA, é o North American Free Trade Area, que é a área de livre comércio que engloba Canadá, Estados Unidos e México. A parceria Transpacífico, a TPP, que engloba os países aqui andinos da América do Sul, alguns países da Ásia, o Japão e tal, e os Estados Unidos. São os países do Pacífico que fazem. Então, ele querer esvaziar essas áreas de livre comércio coloca um dilema para a diplomacia brasileira do governo Michel Temer, nunca vamos esquecer que é um governo golpista, mas porque o José Serra tinha desenhado uma política externa se contrapondo à política do Celso Amorim nos anos Lula, que é assim, não vamos priorizar a América Latina e vamos priorizar os Estados Unidos e a Europa Ocidental. A Europa está com a economia em desaceleração. É muito difícil você fazer parcerias comerciais com uma economia em decrescimento. E os Estados Unidos estão dizendo o seguinte, não quero mais fazer áreas de livre comércio, que é o que o Serra estava buscando, alguma coisa próxima, se aproximar da parceria transpacífica, fazer um arremedo do que foi a ALCA. Se o Trump dá meia volta e fala, olha, não tem mais área de livre comércio, você é mercado consumidor, eu quero vender para você, não quero levar empresa para o seu país, não vou levar General Motors para o seu país, não vou levar nada para o seu país. A diplomacia brasileira fica de mãos atadas e ela tem que voltar. Pode ser que ela seja forçada a voltar à diplomacia do Celso Amorim. Sul-Sul. Sul-Sul. Quer buscar a África, quer buscar a América Latina, quer buscar o Sul da Ásia e a China. Outra característica que é mais acentuada dos republicanos é a questão bélica, né? Eles são mais ousados nessa área de, não, vamos nos armar, somos poderosos. Isso, o que você acha? Se você encontra, né, no Donald Trump esse reflexo, né, do Partido Republicano, talvez o cachorro louco na defesa já é um sinal, mas você vai me dizer. E se isso atrai mais guerra porque ele começa a enfrentar interesses de uma maneira mais tortuosa, onde pode estourar guerra, ou não? A chance de guerra é pouca porque os inimigos ficam com medo. Fala, ixi, agora é o Trump, o cara é muito bélico, não vamos mexer. O que é o impacto disso nessa geopolítica aí de guerra? Os Estados Unidos são um país e são a polícia do mundo. Eles têm mais de 700 bases militares espalhadas pelo mundo. O Brasil não tem nenhuma. O Trump diz que quer
reduzir os gastos no Iraque, quer reduzir os gastos no Afeganistão, quer reduzir os gastos na Líbia, na Síria e tal. Isso ainda a gente vai ver o que é de política de governo e o que é política de Estado. É possível que, por exemplo, o acordo com Cuba ele recue em relação ao Obama, que é uma política muito inteligente de aproximação com a América Latina. Ele está dizendo que vai cancelar esse projeto dos caças, dos super caças, do F-35. Ele pode até cancelar por algum tempo, mas para fazer um mise-en-scène, uma certa demagogia, para dizer, olha, não estou gastando tanto. Então, eu não sei se ele não vai fazer guerra, porque guerra você não faz, guerra é caro. Mas ele vai manter, eles estão tomando agora eles estão tendo que recuar na Síria. Os russos entraram lá com os chineses, e eles estão tendo que recuar, porque aquilo perderam Alepo, né? Uhum. E no Iraque aquilo virou uma confusão, na Líbia não tem Estado Nacional. Então são intervenções muito destrutivas, tiveram seu papel na recuperação da economia americana na primeira década do século. Pode ser que ele dê uma recuada nessas intervenções, mas não no investimento militar. Até porque o investimento militar lá gera emprego, que é o que ele quer, movimenta uma economia, imagina, 600 bilhões por ano, o que você movimenta de emprego, de investimento, é brutal. Eu não sei se ele vai, eu estou falando, mas é muito incerto que ele vá reduzir. Ele pode reduzir essas intervenções, onde ele já está se dando mal, que é na Síria, por exemplo. Nos instantes finais da nossa entrevista, antes da gente encerrar, eu também queria saber a sua opinião. Como é que você avaliou a própria cobertura das eleições aqui no Brasil, a repercussão? Se você acha que o noticiário reproduziu mais do mesmo e talvez entrando no palavrório do Trump, ou você sentiu um conteúdo analítico forte, conexões importantes? O que você achou dessa repercussão aqui no Brasil? Olha, eu vou falar uma coisa que vai parecer muito snob. Eu acompanhei as eleições americanas mais sistematicamente pelo New York Times e pela Economist, pela imprensa inglesa e americana. Quer dizer, não quero que seja nenhum pedantismo. E acompanhei lateralmente pela mídia brasileira. Como os Estados Unidos são a potência principal, a cobertura me pareceu adequada. A cobertura que a Globo fez, cobrindo os debates, transmitindo aqui as principais polêmicas e tal. Mas no conteúdo reflexivo, eu achei que nós não tivemos, a nossa imprensa não teve a altura do que a Economist fez, que é uma publicação do mercado financeiro, do que o New York Times teve, ou do que o The Nation, que é uma publicação alternativa americana, teve. A cobertura foi boa, mas eu acho foi boa porque é nos Estados Unidos, porque eles não têm como não cobrir os Estados Unidos, porque aquilo é a metrópole. Prazer recebê-lo aqui, muito obrigado. Obrigado, Espero Padre. que volte mais vezes para a gente analisar esse governo aí. Estou à disposição. Muito obrigado. Esta edição do Jornal do Engenheiro na TV não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos relativos à engenharia, inovação e desenvolvimento. Um forte abraço e até breve. Em comemoração ao Dia do Engenheiro, o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, o CESP, realizou no dia 9 de dezembro, em seu auditório em São Paulo, o Prêmio Personalidade da Tecnologia 2016. Foram 6 profissionais premiados nas categorias Agricultura, Defesa da Engenharia, Educação, Energia, Inovação e Valorização Profissional. Que nós procuramos homenagear este ano grandes empresas, homenagear também o legislativo, homenagear uma universidade de engenharia especificamente, uma entidade de classe. Então, mais do que simplesmente focar nas pessoas, nós pensamos no conjunto de uma empresa de inovação, de criatividade. E foi o caso que aconteceu. Então nós ficamos extremamente felizes e honrados, né, com esse reconhecimento do sindicato, que é um reconhecimento, né, a tudo que o Brasil fez na sua agricultura, que não é pouco, né? O Brasil, através da sua agricultura, conseguiu se destacar no mundo. E a engenharia é parte dessa conquista. Então eu poder, no mandato de deputado, fazer essa junção da frente a serviço do meu país e utilizando essas instituições que representam os meus colegas profissionais, para mim é uma honra.
E eu acho que é uma forma de eu contribuir muito com o meu país. Dentro das coisas que eu estou fazendo lá, eu tenho o meu voto para dar em outros assuntos. Mas esse de pensar o país, de melhorar o país, de fazer melhor, junto com a minha categoria, isso me honra muito. E esse prêmio, portanto, é uma coisa que completa muito a minha vida. Então, esse reconhecimento ao histórico do ITA, a atuação dos engenheiros do ITA, não apenas no estado de São Paulo, mas também em nível global, isso demonstra que o Sindicato dos Engenheiros reconhece a atuação dos engenheiros, a importância da educação. No caso do ITA, em termos de educação, é educação voltada para a tecnologia, cujos ex-alunos criaram não apenas Embraer, mas dezenas de empresas, né? Como eu disse recentemente, o número de 150 empresas criadas nos últimos 66 anos. Então, demonstrando a força da engenharia e a importância do ITA, apesar de ser uma escola pequena, mas o impacto é muito grande. Essa homenagem, acho que é um reconhecimento exatamente da tecnologia desenvolvida, premiada no mundo inteiro e que é reconhecida mundialmente, quer dizer, tendo a Petrobras, que na verdade a Petrobras não existiria se não existisse o Brasil. Um prêmio como esse só vem renovar as nossas forças e confirmar que nós estamos no caminho correto. Além disso, a existência do prêmio é muito importante para o Brasil, para que todos renovem também as suas energias e apostem em engenharia e tecnologia. É uma honra muito grande. Nós já somos parceiros de muito tempo do sindicato, eu pessoalmente até do Murilo, uma das grandes lideranças desse país, um profissional sério, competente. Então, ser homenageado pelo sindicato e pelas mãos do Murilo é realmente uma satisfação enorme, uma honra muito grande e eu fico muito feliz com esse prêmio. A Associação de Engenheiros e Arquitetos de Campinas fica muito feliz com essa premiação. O ministro dos Transportes, Maurício Quintela Lessa, também esteve no evento. E aqui hoje o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo reconhece e valoriza aqueles profissionais que se destacaram de alguma forma em defesa da engenharia, seja na agricultura, na inovação, na tecnologia, na energia, na política, e é fundamental para estimular que outros profissionais continuem se dedicando, procurando exercer a excelência, chegar à excelência, para que o país se desenvolva e que continue sendo sempre esse centro de tecnologia, de inovação e de engenharia que é o Brasil. O presidente Murilo Pinheiro, nesse dia de comemoração e premiação, deixou uma mensagem aos engenheiros. Nós estamos montando a Engenharia Unida. Então a Engenharia Unida, eu acho que seria o fator fundamental para que nós possamos propor questões para sair dessa crise, para colocar o Brasil mais na frente, dar oportunidade de trabalho, dar oportunidade de realização. Para mais informações sobre este e outros assuntos, acesse o portal do CESP na internet.